Salve, salve, galera! Estamos aí, faltando um minutinho para 7 horas. Nós abrimos a nossa live hoje. Fala, Vitor! Entrou, o áudio tá legal aí? Bianca, como é que tá o áudio? Tá bacana? Vai me falando como é que tá aí, como é que vocês estão recebendo. Bacana aí, já estão dando feedback que o áudio tá legal, vocês estão me ouvindo bem. Fala, Vitor, você tá bem? Sempre prestigiando aí as nossas lives, valeu, valeu mesmo. Não tá entrando agora. Vamos lá, já vai entrar. Gisele acabou de entrar também. Professor Edson, boa noite. Boa noite, tudo bem, Carlos? Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, o meu áudio, tá bom? Tá um pouco abafado, mas eu estou te entendendo bem. Certo. Tá? Vai falando aí para a gente alinhar. Vamos lá. Tudo bem? Como estamos nessa quarentena? Vamos lá. Antes disso, Edson, olha Antes só. disso, Em sua homenagem, dá uma olhada aqui, ó. pô, essas eu lembro de todas, hein? Então vamos lá. Primeiro essa daqui, da coleção pessoal dos meus filhos. Essa daqui, é vintage, é mais antiga, da época Certo. áurea. Que é o time do... Ia no estádio, era certeza de ter gol do Neto. Essa daqui, né, eu tive o privilégio Essa de tem poder contar história. com você. E essa aqui, onde tudo começou. Lembra disso? Em 2010, Verdade, verdade. Muito bom. Copa Muita Escolar. saudade desse campeonato. Pois é. Então essas são as camisas. A gente tem mudado as camisas, todas as lives, e o pessoal acaba perguntando de quem que é, de quem são as camisetas. Essas Sim. camisetas são dos meus filhos. Eles gostam de colecionar camisetas de futebol. Essa do Mestre e da Copa Escolar, essa é minha. Essa aí eu guardo Ah, de recordação, né? E o pessoal é, também tem gostado e tem dado algumas sugestões. A gente tem colocado algumas músicas para fazer a divulgação, e o pessoal tem curtido e tem dado algumas sugestões. Dependendo, se a sugestão for legal, a gente ótimo. vai colocar também. Mas se não for legal, a gente não coloca. A camisa da Copa Escolar eu não consegui guardar. Na final eu fiquei um pouquinho nervoso, dei umas puxadas nela, assim, aí deu umas picotadinhas, assim, aí Nesse não tinha como campeonato guardar. aqui, esse campeonato você foi campeão com a sua equipe feminina, né? E, Foram, se não me engano, 64 equipes, e vocês chegaram em primeiro lugar. 64 equipes no estado. E vocês chegaram em e o primeiro lugar. masculino ficou em terceiro. O masculino ficou em terceiro e o feminino foi campeão. Exato. E depois Foi nós fomos bacana. pro Rio, né? Depois nós fomos para Saquarema fazer desafio com o Rio de Janeiro. Exato. Isso no outro ano, porque a gente conseguiu E, fazer também no Rio de Janeiro o Copa Bairros. Aí o campeão, os selecionados do Rio de Janeiro e os selecionados de São Paulo foram qualificados a fazer uma clínica lá em Saquarema, na isso. Confederação Brasileira, e você também foi um dos professores convocados. É muito bem lembrado, é verdade. Foi, foi Mas vamos muito lá, Edson. legal. Muito bom. Me fala aí, época de pandemia, tem que ficar em casa, o que você tem feito aí, cara? Me diz. Olha, primeiro a gente tem que se adaptar à situação, né? Adaptar a cabeça, porque é uma vida diferente. Nós temos aquela vida ligada no 220, cada minuto está em um lugar fazendo uma coisa, né? Então, é o momento de reflexão. Você para, reflete, organiza, cuida da família. Agora, com relação ao esporte, no Dourado nós estamos com aulas online, né? Nós estamos, nós estamos Não, quase virando não entrou de youtuber, férias. Não entrou não de entramos de férias. férias. Nós vamos Ensino à entrar de distância. Isso, nós vamos entrar de férias agora no dia 11. A partir de Ok, segunda-feira agora vamos ficar 20 dias de férias. Porque como o legal. governador alongou a quarentena, então em uma reunião com os pais foi decidido tirar férias agora. Porque também a Sim, carga online é muito pesada em cima do aluno, né? Uma é coisa é ele estar verdade. na sala, outra coisa é ele ter a disciplina para ter essa mesma carga em casa, né? Verdade. E nós estamos gravando aula, postando no YouTube, e aí passando para eles.
No caso de educação física, nós optamos mais pelo fato de movimentá-los. Então, eu tenho feito muitos HIITs, muito Tabata, atividade física que dá para fazer em casa, para eles acompanharem. E qual o feedback que vocês estão tendo dos alunos do Dourado? Ó, eles estão realmente gostando das atividades e a gente sempre tem, né, sempre, além do que a gente posta, tem os grupos no WhatsApp, né? Então a gente vai conversando até para as equipes de voleibol, né? Na hora que nós voltarmos, não voltarem no zero, né? Pelo menos a parte Claro, física claro. é um pouquinho melhor, porque nós não vamos ter tempo para nada esse ano, né? A gente sabe que vai Pois ser é, apertado. a gente está na expectativa de tudo isso terminar agora, mais tardar no primeiro semestre, para que a gente consiga no segundo semestre voltarem com as nossas atividades normalmente. Isso é o que a gente espera, mas não sabemos se a gente vai conseguir fazer isso. Então, o É, momento agora realmente todos, para que todos fiquem em casa, evitem aglomeração, evitem o convívio sim. social, façam as suas aulas à distância, principalmente as aulas de educação física, para que vocês mantenham pelo menos um ritmo de atividade para quando vocês voltarem não sintam muito essa volta, porque senão quando a gente Sim. precisar de um mês e meio para voltar ao ritmo, aí É, praticamente acabou o ano. tem que tentar voltar só na parte técnica e tática e a física já tem que estar mais ou menos, né, Cássio? Exato, Senão, porque se a gente demorar muito para vocês voltarem a ter a equipe plena, o ano acabou. O ano sim, sim. praticamente acabou. E olha, E é a uma nossa. dó. Esse ano, meu time esse ano estava tão bonitinho, viu? Pois É é, uma dó, é uma dó. sem dúvida. E a gente ainda precisa ter a consciência que as escolas muito provavelmente vão tentar priorizar a parte pedagógica, porque Sim. praticamente são meio ano perdido. Eles vão ter que fazer em um semestre o que eles fariam em dois. E nós não sabemos Mesmo como vai ficar a situação dos sábados, né? Se nós vamos ter que também. repor com parte pedagógica no sábado ou não. Então, realmente, a parte esportiva nesse momento é uma incógnita. É. Ninguém sabe Bom, realmente o que vai acontecer. isso hoje é o que a gente acha. Vamos aguardar os órgãos Sim, competentes, vamos esperar eles se manifestarem, aí a gente vai conseguir cravar, já dar uma posição certeira e ver o que a gente vai fazer. Mas, o Edson, eu acabei nem te apresentando para as pessoas que estão aí acompanhando a nossa live. Tem o professor Pábio, que é do voleibol aqui de Guarulhos também, eu vi ele entrando. O professor Edson, além de ser professor de voleibol do Colégio Dourado, ele também é árbitro da Federação Paulista de Voleibol, Confederação Brasileira de Voleibol, e teve também o privilégio de participar das Olimpíadas Rio 2016, que a gente já vai falar dessa sua experiência, Edson. Mas claro. antes, o motivo das nossas lives que a gente tem feito com todos os professores é justamente entender como que era o Edson, aluno da escola, como que ele lidava com a educação física lá atrás, para a gente chegar nos dias de hoje. Então, eu queria saber de você, Edson. Você estudou em escola pública ou escola privada? Eu estudei sempre em escola pública, Sempre escola desde o pública. comecinho deles. Tá. Eu sou da Zona Norte, né? Estou na Zona Leste depois de casado, mas sempre fui da Zona Norte, Estudou né? onde? Meus 2 primeiros anos eu estudei no Sion, mas o Sion Sion. não era pago, o Sion ainda era público, ainda tinha estrutura de público. E aí, quando eu passei para o terceiro aninho, aí eles viraram uma escola particular. E aí todos os alunos foram transferidos para o Paulo Egídio, certo? E aí, Sei. a vida inteira no Paulo Egídio, desde ali do terceiro ano até o Do ensino médio, terceiro até o ensino médio. Legal. Deixa eu só tudo lá. cortar você um pouquinho, Edson. Eu estou vendo aqui que entrou o Celso também, que vai ser o nosso professor, que vai participar conosco semana que vem, o Celso lá do Santa Terezinha e do Dom Bosco. E eu queria deixar um abraço especial aqui para o Pedro Hipólito, que está lá em Portugal, está jogando futebol em Portugal. Hoje é aniversário dele, eu já dei os parabéns para ele. E ele tem acompanhado todas as lives que a gente tem feito. Então, Pedrão, filho da tia Elaine e do tio Fábio, que são amigos de faculdade, um grande beijo para você, filho. Parabéns. E um grande beijo também para o Júlio, que é o filho que também joga futebol, é o irmão menor. Opa, Os dois jogando futebol lá em Portugal. Voltando agora, legal. Edson. Me conta como é que era a educação física na escola. Ginásio ou quadra descoberta? Quadra descoberta. Quadra Era uma, descoberta. a gente tinha. Paulo Egídio sempre foi uma escola grande, sempre foi uma escola de 3.000 alunos, né? Então Bastante mesmo. eram divididos em três, que chamavam três pavilhões, né?
3 pavilhões, cima e embaixo, aula manhã, tarde e noite. Né? Então, era uma escola realmente que funcionava com muito, sempre funcionou com muitos alunos. E a gente tinha um espaço de quadra muito grande. Então, a gente tinha uma quadra muito grande poliesportiva, uma menor só de voleibol, olha que triste, né? Uma menor só de voleibol, um paredão com 2 tabelas de basquete e uma pista atrás que eu usava com atletismo e usava também para futebol, porque às vezes tinha mais de uma sala, então usava todo esse espaço. Era um espaço muito grande. Tinha material esportivo à vontade ou era aquele negócio? Duas Não, bolas de sempre vôlei? teve, não, sempre teve material. A gente, pelo menos isso, eu dei sorte de estar numa escola que sempre gostou de esporte. O Paulo Egídio sempre gostou de esporte. Então, mesmo turmas de treinamento, sempre teve turma de treinamento, sempre teve muito envolvido no esporte. E quando você tem um professor de educação física, né, mesmo na escola estadual, que fica mais tempo na escola, que já acompanha a escola há mais tempo, a escola é mais organizada. Opa, Opa, a caiu. escola, a escola é mais organizada, né, cara? Tá. Então, Seus professores de educação física eram engajados, dispostos sempre, realmente a ensiná-los? sempre foram engajados, sempre estavam dispostos a, a transmitir, né? Na época que eu estudei, o esporte ainda era muito mais valorizado nas aulas de educação física, né? É Agora a gente tem verdade. mais a parte lúdica, mas antigamente não. O esporte realmente era o carro-chefe da educação física. Então, graças a isso, eu tenho coordenação motora em todos os esportes, consigo me virar em tudo que eu estou fazendo. Tá. E competições nessa época, você lembra, Edson? Porque assim, na educação física tinha que dar aula para todo mundo e aí tiravam E alguns aí, alunos para fazer as equipes de treinamento e dessas equipes de treinamento partia-se para as competições escolares. Você lembra de alguma competição dessa que você tenha participado? eu participei dos jogos escolares na época, né? Que antes se chamava Olimpíada Colegial, essas coisas. Eu joguei pelo colégio, né? É. Tenho várias recordações, alguns dedinhos tortos, né? Porque sempre fui Quais baixinho. modalidades? Só no voleibol ou também participava de outras modalidades? Não, jogar mesmo só no voleibol, né? Tá. Nas outras modalidades a gente brincava, né? Que nem futebol. Brinca, Tinha aí você não coordenação. vai indo pro gol, né? Até Tá. aquelas. Mas jogar mesmo só no voleibol. Nas Voleibol. Olimpíadas internas, porque a escola também tinha as Olimpíadas internas, aí você faz tudo, né? Aí você ajuda em tudo, participa de tudo. Legal, legal. E você tem algum jogo especial que você lembre dessa época escolar que você jogou? Alguma competição que te A vem à gente tinha muita, cabeça? a gente tinha muita rivalidade com o SECA, que era uma escola só de ensino médio, que ficava ali na Vila Guilherme, próximo do centro esportivo ali, né? Tem aquela pracinha ali, que Tá. fica exatamente atrás do centro esportivo da Vila Guilherme. E ali a gente ia fazer jogos de parar a escola, né? Porque ia para lá e quem estava assistindo parava para Galera assistir. ia junto, Era torcida, uma época muito gostosa, né? momento Esporte sadio. sempre agrega bastante nesses momentos, né? Tá. Você jogava do que, Edson? De Posição? levantador, né? Jogava de levantador. Com um tamanho de 1,74 m só de levantador mesmo. Não dava, né? Bom, mas na tua época tinha um cara também que era mais ou menos desse tamanho, que era o Montanaro, e jogava, né? Jogava Ah, de sim. ponta, né? Mas para isso tem que sair do chão também. Tem que levantar voo. Bom, você ficou no Paulo Egídio até terminar o colegial e você já sabia o que você queria fazer? Você já foi direto vestibular em educação física ou ainda pairou na sua cabeça alguma dúvida do que eu vou Não, ser? tinha muita dúvida. Assim, eu sempre fui de uma família mais humilde, então a gente sempre teve que lutar pelo que queria. E quando eu fui fazer o vestibular, eu tinha 2 frentes. Eu queria educação física e queria jornalismo. Ok, Então eu ainda tinha essas 2 dúvidas. E quando eu prestei para os dois. E o que me fez ir para a educação física? Eu falo sinceramente até para os meus filhos aqui, para todo mundo. O que me fez ir para a educação física? Opa, tá caindo. O que me fez ir para a educação física foi o fato do resultado do vestibular ter saído primeiro. é. O resultado do vestibular que saiu primeiro foi educação física. Aí eu fui e fiz a matrícula. Você chegou a prestar em várias faculdades ou específico? Não, eu prestei, no caso, na época, eu prestei na educação física na USP e na FII. Porque na época Sim. também não tinha muita escola, não tinha muita faculdade de educação física. Era bem Também limitado. Santo Tinha André. Mogi, tinha.
tinha lá na OSEC, né, em Santo Amaro. Então, mais próximo de mim era Guarulhos mesmo. Então, foram as duas. E eu prestei jornalismo na PUC, né? Vamos tentar. Mas aí o que aconteceu? Educação física saiu primeiro. Tinha o dinheiro da matrícula, fiz a matrícula. Quando saiu o resultado de jornalismo, a escolha Garantido, já estava feita. já estava matriculado. Bom, puxa vida, eu também fiz FIG e você teve o privilégio de pegar a FIG numa época áurea, né? Excelentes professores, uma estrutura fantástica. A estrutura até existe hoje, ela persiste. O problema é que não é mais como antigamente, né? A FIG era uma faculdade excepcional na educação física e com o passar dos anos foi caindo e hoje tá do Nossa, jeito. eu tive professores fantásticos, lá, fantásticos, né? Tanto que quando a gente saiu de lá, você podia dar aula de qualquer coisa, né? Verdade, Qualquer verdade. coisa que precisasse de você, você iria lá e se sairia bem, né? Bernardes, Saltevir, né? O Zé Roberto no voleibol, Eu toda peguei essa todos galera, esses. Eu ainda tive toda o essa privilégio galera que a gente de teve. trabalhar com todos esses aí que você falou, mas isso é muito legal. E na faculdade, Edson, você, bom, óbvio, já devia estar trabalhando. E como é que pintou o interesse de ser árbitro da federação Então, de a voleibol? passagem era assim. Essa é outra coisa engraçada que a família fica comigo. Eu era concursado, da nossa caixa, né? Trabalhava no banco. Concurso, trabalhava lá. Comecei a faculdade, e no primeiro ano de faculdade, na época não tinha tanta vigilância do CREF, essas coisas, a gente trabalhava auxiliando mais, né? Aí Uhum. uma amiga minha da minha turma dava aula no Clube dos Oficiais da Polícia Militar, com escolinha de esportes. E aí ela Legal. saiu e falou, você não quer pegar as aulas de vôlei lá, tal, não sei o quê. Isso era o segundo semestre da faculdade. Aí eu falei, vou lá ver, né? Não custa nada. Aí fui lá, era final da tarde, cheguei no banco, conversei, falei, vamos mudar o horário, 6 horas só, entro mais cedo, saio às 2, aí consegui conciliar tudo. Aí acabou o ano, que eu ia começar o segundo ano, isso em 1990. Aí me chamaram lá, na, no Clube dos Oficiais, e aí falaram para mim, ó, nós temos turma para você o dia inteiro. É só você vir que nós temos turma para você o dia inteiro. Aí fui lá no banco e pedi a conta. Pedi a Falou, tô demissão, fora. fui embora. Não, joguei o concurso fora, E né? os pais quase te mataram? Mas, assim, imagina, eu podia estar no escritório, já podia ter infartado, né? Você tem que fazer o que você gosta, né? E Não, sem realmente isso aqui dúvida. é o que eu gosto. Você fez E, a o, e coisa a certa. arbitragem, e a arbitragem apareceu assim, o Zé Roberto levou o curso de árbitros da federação para dentro da faculdade, para dentro da FIG. Organizou um curso dentro da faculdade. Pô, que Eu legal. acho que em 4 finais de semana. Então era sexta-noite, sábado e domingo. E eu fiz o curso, eu e mais metade da faculdade, né? Nós fizemos um curso com aproximadamente uns 120 alunos. Que O legal. árbitro, nosso o árbitro que deu o curso foi Charles Lafayette, que já é falecido. Sim. Isso foi em 92. E aí teve a prova, tudo, a maioria foi aprovado, mas a federação, na época, que era um curso muito grande, não ia chamar todo mundo. Então, mandou todo mundo Sei. para casa esperar a ligação. Olha a apreensão que você fica, né? Você passou, você tem a nota, mas você não sabe se você vai para o quadro de árbitro, Claro. né? E aí houve a ligação e a semana passada eu fiz exatamente 28 anos de federação de vôlei. Comecei em 1º de maio de 92, nos extintos Jogos Operários do SESI. Pô, que legal, hein? Aqueles jogos lá foi assim que eu comecei atuando. Bacana. E, bom, nesses 28 anos, aí depois veio a Confederação Brasileira, né? Começou a Isso pintar bastante em São é Paulo, um lá para processo natural. 2020. Quando eu acabei a faculdade, outra pessoa que me ajudou muito foi o Lino, lá no Paulo Egídio mesmo, porque eu fui Uhum. fazer meu estágio lá. E aí ele falou, vem para cá no começo do ano que nós vamos arrumar aula para você. E aí eu já peguei algumas aulas do Paulo Egídio em 93, turma de treinamento já, porque aí ele já ficou com o Pô, infantil e eu fiquei com o pré-mirim e o mirim de voleibol.
E aí começou o trabalho. Fui campeão estadual com o Paulo Egídio, campeão estadual não, campeão da capital com o Paulo Egídio, Aham. fui Que 2 vezes legal. para o estadual, sabe? Então foi um trabalho legal. Então eu fui em paralelo com a arbitragem e também tive a oportunidade do Paulo Egídio de voltar ao lugar que eu sempre estudei, né? Isso é legal, muito bacana mesmo. E trabalhando no Paulo Egídio e fazendo Federação Paulista de Voleibol, você fazia árbitro de cima, de baixo, fazia linha, o que você Então, fazia? quando você começa o primeiro ano, é só master, né? Pelo menos É, meu primeiro ano de arbitragem, apitei master de tudo quanto é jeito. Aí depois você vai crescendo dentro da federação, começa no pré-mirim, mirim, vai subindo até você conseguir chegar, atingir o nível dos jogos mais importantes, né? do principal, é. Junto com isso, fui crescendo na federação e fui mudando também. Minha esposa foi trabalhar no Mário Quintana, que é uma escola particular que abriu lá na Vila Maria mesmo. Sim. E aí precisou de um professor homem, né, que eles separavam as turmas. E aí eu fui contratado lá. Lá já tinha boa parte dos meus alunos do Paulo Egídio, que tinha uma condição um pouco Um pouco melhor, melhor. foram para lá. E aí lá nós temos outra turma de treinamento de voleibol, começou tudo de novo. Aí o Mário Quintana era uma filial do Drummond, né, com outro Oh, nome, mas era do mesmo grupo. E aí nós colocamos 2 bolsas e com 2 bolsas nós somos vice-campeão da Danap. Em 98 o time foi vice-campeão da Danap, que né? legal. E assim foi progredindo. Aí em 2000 o colégio começou a passar por algumas dificuldades financeiras, resolveu acabar as turmas de treinamento, mas eu continuei com aula de educação física e o Dourado me chamou para trazer o projeto que eu tinha lá no Mário Quintana para o Dourado. Pro Dourado. E aí, em 2000, eu comecei o projeto de voleibol no Dourado. Então vamos lá, 20 anos de Dourado. É, Já vamos falar desses 20 é, anos de Dourado. É, atuando na federação, o passo seguinte, que foi para a confederação, foi uma indicação da Federação Paulista para você apitar também os jogos nacionais. Como é que foi isso daí? não, então, o nosso quadro é dirigido pelo Dalmir Medeiros, né, que Sim, foi um árbitro internacional e agora é o nosso coordenador de arbitragem. Ele que faz as escalas. Então, conforme você vai se firmando, você vai tendo as oportunidades, aproveitando as oportunidades e vai crescendo. Então, você começa primeiro no adulto do estado, né, no estadual, aham, tal, para depois chegar na Superliga e conseguir estar dentro do grupo da Superliga. Tem uma legal. passagem também na arbitragem, você vai crescendo conforme a sua categoria. Então, você começa como estagiário. Na minha época, tinha mais regionais ainda, que chamava Regional D, Regional C, Regional B, Regional A, para chegar em aspirantes. Agora não tem mais, agora já vai para regional e já vai para aspirante. Então a transição está mais rápida, mas no nosso tempo era mais longa. E aí cheguei até aspirante, e o próximo passo seria nacional, mas também tem uma passagem interessante que quando o Dalmir me chamou para fazer o curso para nacional, era uma semana inteira Não podia. e eu não podia, não conseguia a liberação no Dourado. Que aí você tem que primeiro pensar no seu emprego, não é lógico. Não, A sem dúvida. arbitragem é importante, claro que é, mas a gente tem o nosso emprego. Então, eu fui lá pedir, eles falaram que não, e aí eu não pude. Por isso, até hoje, eu sou Não é aspirante não. nacional, Ah, né? é? Porque aí depois você vai passando a idade, e aí o pessoal mais novo, isso eu acho lógico, o pessoal mais novo tem que fazer o curso porque tem a esperança de chegar a nacional, a internacional, então eles têm Chegar que fazer o no curso topo. para chegar no topo, né? Então, a Legal. minha função, em compensação, a minha não ida ao curso para nacional Ah, acabou me dando a oportunidade de ir para a Olimpíada. Por quê? Eu explico para você assim. Aqui em São Paulo, a Federação Paulista, o Dalmir, ele só trabalha de juiz de linha, bandeirante de jogos, até ah, a categoria aspirante a nacional. Nacional só apita, não bandeira mais. Então, se eu tivesse feito o curso para nacional, na você ia época da estar. Olimpíada, eu não ia apitar, porque não seria um Muita árbitro gente. internacional, Muita e gente. também não ia bandeirar, porque já teria passado da categoria. Então, foi uma coisa que quando Deus coloca na vida da gente, a gente tem que. Às vezes você fica chateado, né? Pô, não levei tempo É, para fazer o curso, queria tanto, mas olha o que a porta que se abriu depois. Mas, ó, exatamente.
falando das Olimpíadas, que, puxa vida, é a Copa do Mundo, né, para o futebol. Olimpíada é a Copa do Mundo dos outros esportes, né? E me conta o que foi participar, quais os jogos que você fez. Me conta um pouquinho dessa sua experiência. Uma passagenzinha rápida antes, né? Até importante para falar para todo mundo que gosta do esporte, que gosta das oportunidades, a importância de você ter o inglês. Meu inglês sempre foi pequenininho, né? A gente nunca teve oportunidade, então a Olimpíada foi em 16, em 2015, o Dalmir convocou na federação quem gostaria de ir para a Olimpíada com uma prova escrita de inglês. E eu não fui, porque eu sabia que eu não teria condição, né, de estar assim à frente. E aí foi definido as 2 vagas de São Paulo, já estava tudo certo e tal. Em janeiro de 2016, já no ano da Olimpíada, ele me liga em casa e fala assim: eu vou te fazer 3 perguntas. Ele falou: uma eu sei a resposta. Eu ia perguntar se você sabe bandeirar, mas isso eu sei que você sabe. Aí ele falou: você sabe fazer súmula eletrônica? Eu falei: sei, faria, sem problema. E a pergunta mais difícil, e seu inglês? Aí eu falei: olha, Dalmir, eu já sei aonde você quer chegar. Se você me der a oportunidade, eu garanto que eu vou chegar em 6 meses lá, sabendo contar e entendendo tudo que eu precise, né? E eu tenho meus 2 filhos falam fluentes. Aí eu falei: olha, senta aqui, nunca fiz inglês em 6 meses tão rápido na vida. E graças a Deus deu tudo certo para chegar lá. E na Olimpíada é o sonho de todo mundo, né? Quando você chega a primeira vez lá, que você pisa na quadra, que você olha todos os arcos olímpicos em todos os lugares, é muito bom, né? Nós somos coordenados lá. Os jogos que você fez, Edson. Nós somos coordenados lá. Que você fez? Os jogos. Eu estreiei na Olimpíada no Brasil e México, que ele passou na Globo no domingo de manhã, 11 horas da manhã. Acho que foi o único jogo do Brasil de manhã, né? Eu trabalhei em 16 jogos. Um dia sim, dia não, era um dia feminino, um dia masculino. Dia feminino, um dia masculino. Minha única folga, eu só folguei no dia da final. Quando eu folguei no dia da final feminina, eu achei que estaria na final masculina, né? Porque na fase de classificação, todos os árbitros iriam trabalhar. Depois, quando começaram os mata-mata, quando começou as quartas de final, ficou um grupo mais reduzido. Diminuíram o número de árbitros. E eu praticamente trabalhei em todos, né? Na primeira fase, eu fiz a derrota do Brasil para os Estados Unidos, a derrota do Brasil para a Itália. Nesses jogos, eu estava em todos. A campanha do Brasil no feminino foi maravilhosa na primeira fase, eu estava também. Depois eu fiz semifinal. Sérvia e Estados Unidos, no feminino. A semifinal masculina, Estados Unidos e Itália, eu também estava. E fechou com chave de ouro no Brasil e Itália na final da Olimpíada. Eu vim assistir o jogo muitos dias depois em casa já, né? Porque na hora você tem que se concentrar tanto que você não vê torcida, não vê o que acontece. Claro, claro. Agora, se você tivesse que escolher, eu sei que deve ser muito difícil, um jogo inesquecível que você tenha participado, Edson. Um jogo inesquecível? Como árbitro? Um só. Como árbitro. É a final olímpica, né? A final olímpica, ela é inesquecível. Não tem como falar de uma final olímpica, né? Você está lá, você não vê a hora de cair a primeira bola próximo de você, para você entrar no jogo, né? Porque às vezes você vê um ataque do outro lado, e não vem bola na sua linha. E você quer trabalhar para acertar a primeira bola, para dar aquela tranquilizada, para continuar firme no jogo, né? E a final olímpica Às vezes eu assisto jogos que você está fazendo, Edson, e tento me colocar um pouquinho no teu lugar e fico imaginando. Pô, é muito difícil. O voleibol ele é muito dinâmico, muito rápido.
e tem aquela pancada, luzes do ginásio e tal, e você marca dentro. Ainda a televisão, quando está transmitindo, tem o computador que pega a bola dando uma beliscadinha na linha, sabe? Aí você deu fora, ou você deu dentro. É muito difícil. Hoje tem muita tecnologia, né? Mas é necessário ter o árbitro de linha, né? Então, eu acho bem difícil esse seu trabalho de marcar dentro ou fora. Eu sei que é só isso, você está lá só para fazer só isso. Mas é difícil, né? Mas a bola mais difícil ainda é a tocada. A tocada ainda é mais difícil do que a bola dentro e fora. Porque a bola dentro e fora, você vê na trajetória, ela é mais fácil. Aquela bola que pega só na pontinha do dedo é a bola que dá mais trabalho para gente. Né? Pois é, mas aí também, se tem uma transmissão na televisão, aí mostra lá o bloqueio, dá uma reladinha no dedo, aí a câmera aproxima, dá um zoom, ó, pegou no dedo mínimo do atleta e tal. E você tá lá atrás e tem que ter essa mesma percepção, né? Então, agora, com a coloração da bola, acabou melhorando para a gente, porque eu sou árbitro desde a época que a bola era toda branca, né? Quando a bola começou a ficar colorida, começou a ficar um pouquinho mais fácil, porque a bola, agora, quando ela toca no dedo, ela muda um pouquinho a rotação dela, né? Então, quando você não vê, às vezes você já percebe que ela mudou a rotação e já tem esses detalhes que você vai conseguindo buscar com a experiência de cada jogo, né? Exatamente, são só 28 anos de experiência. Edson, eu que tenho uma pergunta aqui, quem fez essa pergunta? Latino Sports. Eu já ia fazer essa pergunta para você, estava deixando para o final. O Denas, que é o próximo professor, já está com a gente também, segura mais um pouquinho aí. Qual é a emoção de você trabalhar com teu filho, né, os dois na mesma profissão, ele seguindo os teus passos? Fala um pouquinho disso também. Eu sei que deve ser um baita de um orgulho, mas diz como que é isso. Realmente é muito orgulho mesmo, né? É assim, Matheus, eles viveram, os meus dois filhos, o Matheus e a Júlia, viveram o esporte desde o começo, né? Foram jogar no voleibol comigo, o Matheus estudou o tempo inteiro no Dourado, desde o maternal no Dourado. Então, sempre depois fez parte das equipes de competição do colégio, esteve sempre junto com a gente. A Júlia também começou também no Dourado o tempo inteiro, também começou no voleibol através da gente. Dali foi para o Corinthians, foi para o Paulistano. O Matheus não quis ir para clube, preferiu jogar só pelo colégio. E depois veio a opção por estar fazendo o curso de arbitragem, né? E aí ele fez o curso e conseguiu ir crescendo na federação, crescendo na arbitragem, está no mesmo nível que eu, na mesma categoria que eu, nós dois somos aspirantes, a gente trabalha junto nos jogos. Assim, no começo era estranho, né? Porque os primeiros jogos principalmente, agora não, que agora ele já tem uma autonomia muito grande, né? Em tudo que faz. Mas os primeiros jogos, você acaba se preocupando, porque seu filho está lá, né? Tem esse detalhe, né? Depois, claro que não, mas aí foi se firmando e agora é um orgulho muito grande estar junto comigo. Eu brinco com ele porque, assim, ele tem condição de chegar árbitro nacional e se aparecer uma oportunidade para internacional, chegar árbitro internacional. Então, eu brinco com ele que minha aposentadoria está chegando. Na hora que ele apitar um jogo de primeira e eu bandeirar o jogo para ele, aí já vi que chegou a hora da minha aposentadoria. Meu aí ciclo está completo. Fecha com chave de ouro. Meu ciclo está completo. Edson, antes da gente finalizar, eu só queria avisar todos que estão assistindo essa live que a gente vai disponibilizá-la depois no YouTube. Assim que tiver tudo direitinho, eu encaminho para o seu link e você distribui para todos os seus contatos aí, tá certo? Então vamos lá, eu queria que você me falasse agora rapidamente, Edson, porque senão a gente pode ficar aqui 1, 2 horas e o papo é agradável pra caramba. Mas vamos falar desses 20 anos de Dourado. Você saiu daquele colégio para montar uma estrutura parecida lá no Dourado, são 20 anos de estrada, muitos títulos, tá? Muitos títulos no Dourado. Você é um cara que já milita no desporto escolar há muitos anos. Queria que você me falasse como que você está vendo o desporto escolar hoje. Então, o desporto escolar assim, ele vem sendo, eu acredito, sendo um pouco desvalorizado, né?
A gente tinha uma estrutura melhor há um tempo atrás, né? A gente tinha um pouco mais de tranquilidade para trabalhar, um pouco mais de reconhecimento de todos os órgãos públicos, né? A organização dos campeonatos ficaram um pouco mais complicadas, né? Ficou um pouco mais difícil, tanto para antes no GESP você tinha uma estrutura melhor para ir, né? Você ia e passava a semana inteira, então você ficava mais tranquilo. Teve o ano que foi horrível, que a gente teve que viajar e voltava todo dia para a cidade para jogar. Então tem algumas coisas que vão desgastando, né? Desgastando inclusive a estrutura que o colégio monta, né? O Dourado foi no GESP 8 vezes campeão infantil estadual e 11 vezes campeão mirim, né? Então, ser campeão estadual 19 vezes, 11 no mirim, 8 no infantil, é um trabalho muito Não é para grande. qualquer um. Mas só que chega a hora que o colégio fala assim, mas e agora? Por exemplo, a gente tem São Paulo, a capital, quem sai da capital sai quase com a mão no título, sai quase como campeão, né? Que aqui a gente joga, por exemplo, Dourado, Campos Sales e Amorim. Quem passa daí provavelmente já tá muito mais à frente do que quem Vai, está no interior. Então, às vezes, vai você pro monta uma Nacional. equipe, uma estrutura grande para jogar um campeonato e joga 2 partidas, né? Isso tem uma cobrança grande também por trás, né? Às vezes, se você tem um campeonato mais Investimento. longo, se você tem um campeonato mais longo, alguma coisa assim, claro que se torna mais fácil, que você não foi, tudo bem, fiquei em segundo naquele campeonato, mas eu estou jogando um outro com essa mesma equipe, nós estamos aproveitando, Sim. né? Então tem um empenho diferente. Mas, até porque tem alguns campeonatos que a gente joga que não pode jogar federado. E como no GESP os federados são liberados, então praticamente você tem que organizar 2 times, né? Um time para uma competição, um time para outra. E isso encarece muito para o colégio. E no Dourado, a gente não tem algumas coisas de estrutura que são diferentes dos outros colégios. Nós não temos bolsa para todo mundo. Eu não monto um time de bolsistas. Eu tenho um número X de bolsa É. que eu vou trabalhando com isso em várias categorias que eu tenho. E outra coisa importante no Dourado é que o Dourado ele funciona como primordialmente como a parte pedagógica. Ele é um colégio. Então, quem vai para lá tem que ir com a mentalidade de Vai para estudar. estudar. Vai para estudar, né? Porque para jogar voleibol ou para jogar futebol, já tem outro lugar para jogar. Claro que eu quero que a menina Sim. jogue comigo, porque vai ser importante para mim. Mas tem que estudar, né? E tem muita gente que não quer estudar, Pois é. né? Tem muita Ô, gente que se Edson, oferece a bolsa. para a gente finalizar, você já joga conosco aqui os Jogos Escolares Paulista há alguns anos. É uma competição super pedagógica, não pode jogar federados. É para justamente as crianças, os alunos matriculados regularmente nas escolas participem dessa competição. E os federados vão jogar essas outras competições que você citou aí, GESP, Seletiva Paulista, Campeonato Nacional e assim por diante. A importância de ter uma competição como o GEP para o Colégio Dourado, onde todos são premiados, e você já participou de várias edições e na maioria delas também campeã, né? Dourado sempre campeão. Eu acho muito importante, porque aí, nesse momento, está todo o nosso trabalho, né? Aquela criancinha que você pegou lá no Dourado, a gente começa no 4º ano no voleibol. Aquela criança que você pegou no 4º ano, dando iniciação, brincadeira, tudo no voleibol, e está lá em cima agora, representando a escola, com a torcida dos pais, com todo mundo envolvido, é tremendamente importante. É o reconhecimento do seu trabalho, né? Então, às vezes algumas pessoas falam, mas o time do Dourado tem bolsista, mas o time do Dourado não tem bolsista em todos os espaços, né? A gente forma, a gente tem que dar treino, a gente tem que formar equipe, né? Então, é uma junção dessas coisas que faz com que a gente vá bem no campeonato igual os Jogos Escolares Paulistas, né? É um campeonato tremendamente bem organizado, muito importante para nós. Nós damos muita importância para ele, você sabe disso. A gente está sempre brigando, sempre lá com mais equipes. O ano passado, inclusive, eu joguei com o time da escola no torneio de seleção também, né? Porque Exatamente. queria dar uma rodagem maior para as meninas. E às vezes o pessoal fala, mas o Dourado, de vez em quando o time é muito forte para jogar com algumas equipes, mas é carga de treinamento, é só isso.
As meninas treinam comigo, esse time treina comigo 3 vezes por semana, 2 horas por dia. Então, às vezes tem uma rodagem maior do que o professor, que uma escola tem a oportunidade de dar treino só uma vez na semana. E o Tem razão. esporte, e o esporte é repetição, não é verdade? A gente busca formas diferentes de repetir, mas ele está repetindo, né? Ele está Claro. repetindo o movimento, repetindo o exercício. A gente só está variando o exercício para não ficar monótono, porque eu não vou mandar ele para a parede, ficar fazendo paredão 2 horas. Então eu vou mudando, Claro, claro. eu vou mudando os exercícios. Mas Sem dúvida. eu acho que a carga de treino e a disponibilidade que o Dourado me dá para estar trabalhando mais tempo com essas crianças, com esses adolescentes, faz com que o time fique um time competitivo, né? O importante para a gente, é que eu brinco com ele, o importante para a gente é estar competindo de igual para igual. O ano passado nós entramos em alguns campeonatos com a turma masculina também, está formando agora, está começando um grupinho masculino legal. Então, é assim que a gente tem que começar. No começo, apanha bastante, está brigando bastante, mas tem que ter o objetivo de chegar lá em cima. Eu acho isso importante. Sem dúvida. Edson, cara, um prazer enorme poder ter conversado com você. Você vê que, poxa, passa muito rápido. Vamos ver se a gente consegue fazer aí em outras oportunidades, mas o importante é que nesse momento que a gente não consegue estar junto, a gente dá um jeito de estar junto de alguma forma. Então, pode ser sem dúvida. via uma live via Instagram e poder contemplar toda essa galera que nos acompanhou e pôde ter uma aula de como foi a sua vida, que sirva de exemplo para muitos garotos que estão nos assistindo aí, que sirva de exemplo. Quando você quer alguma coisa e vai com força, você consegue realizar. Fico muito honrado de ter tido a sua participação aqui, Edson. Eu que agradeço muito o convite. Você sabe que a gente tem uma parceria faz tempo, né? Desde a Copa Escolar lá no comecinho, depois a oportunidade que você me deu de participar do Mestres do Vôlei, que foi uma experiência fantástica, né? Que é uma troca. Né? Lá tem muita gente que conhecia muito de voleibol também. E aí eu ir como técnico, né, você tem uma responsabilidade a mais, mas foi muito, muito gostoso também. E mesmo hoje na live, tá aqui com vocês dos Jogos Escolares Paulista é um prazer muito grande. Edson, muito obrigado e espero te ver em breve. E para a galera que está nos acompanhando, nós já vamos entrar aqui com o professor Denas, tá certo? Para a gente dar sequência na entrevista dele. Edson, grande abraço e até breve. Valeu, obrigado, até a próxima, cara.